Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Finalmente, um videozinho pensado para 2022, um conteúdo novo para a gente conversar. É um assunto que eu já queria falar com vocês tem bastante tempo, que é a precificação, né? Como colocar preço no seu artesanato. Eu tive que me controlar, que anotar aqui um roteirinho para eu não fugir muito, né? Para o vídeo não ficar muito extenso, porque dentro desse assunto de precificação, gente, cabe muita coisa, bastante coisa mesmo, dá pra gente falar, mas eu vou tentar resumir aqui para vocês. Então, para quem não me conhece, eu sou a Rosana Araújo, aqui do Armarinho Casa Maria. Eu sou administradora e eu também tenho uma pós-graduação em finanças e gestão de negócios. Além disso, da minha formação ser nessa área, eu tive uma experiência de 6 anos trabalhando pelo Sebrae, atendendo pequenas empresas. Então eu aprendi a colocar preço em diversos tipos de produtos, usando várias metodologias, várias técnicas de uma forma profissional. Só que colocar preço no artesanato é diferente. Você não está vendendo um produto que você comprou e vai revender, margem de lucro e tudo mais. Você está vendendo seu tempo, você está vendendo um trabalho que envolve muitas outras coisas, então é mais difícil de precificar. Se você tem dificuldade de colocar preço no seu artesanato, essa não é uma exclusividade sua, fique tranquila. Quase todo mundo tem essa dúvida quando vai começar, mas vamos lá. Vou tentar mostrar para vocês de uma forma simples, que funcione, e depois a gente vai batendo papo aí nos comentários para vocês acrescentarem o que vocês acharem. Essa é a minha forma de fazer e vamos que vamos. A primeira coisa que vocês vão fazer é definir quanto vocês querem ganhar por mês. Gente, no artesanato tem isso, a gente escolhe quanto a gente quer ganhar, tá vendo? Maravilha! Então você vai anotar aí no papelzinho quanto você quer ganhar por mês fazendo artesanato. Faça as contas se você de repente quer sair do seu trabalho para viver de artesanato, ou se você já tá parada, mas diga, não, eu preciso de tantos reais para poder cobrir aqui as minhas despesas mensais, com o que eu tenho, faça um cálculo, faça uma lista das suas despesas e anote aí quanto você quer ganhar. Eu vou dar um exemplo aqui, um número redondinho, cheio, que é para ficar mais fácil de fazer a divisão, mas vocês vão fazer esse cálculo com a expectativa de vocês, quanto vocês querem ganhar, tá bom? Eu coloquei aqui um valor de R$3.000 por mês. Por que eu coloquei esse valor? Porque eu tô incluindo aqui um salário X para uma pessoa que vai ficar em casa e vai trabalhar 8 horas por dia, vai levar a sério o trabalho, vai trabalhar como um artesã profissional que está cuidando da sua empresa, do seu empreendimento, da sua marca, tá? Não é fazer de vez em quando, só porque senão você não consegue chegar nesse valor aqui. R$3.000, eu coloquei também um valor que pudesse incluir uma manutenção da máquina de vez em quando, uma comprinha no armarinho de linha, de bobina, de tesoura, sabe? Coloquei ali uma manutenção básica no seu ateliê, já incluso nesse valor, tá? Então vai ter que tirar o teu salário e a manutenção do ateliê daqui. E quando a gente for fazer as contas para fazer o orçamento para os clientes, a gente vai incluir só o custo do material daquela peça e não esses detalhezinhos aqui, porque fica mais difícil você colocar lá na precificação quanto de energia, quanto que você gastou, manutenção da máquina, então vai estar incluso aqui nesses R$3.000. Então vamos lá, vamos supor que você vai trabalhar de segunda a sábado, são 24 dias, 4 semanas, levando em conta aí R$3.000 dividido por 24 dias, é o seu valor diário, a sua diária vai ficar em R$125. Aí você divide pela quantidade de horas que você vai trabalhar por dia. Então vamos supor que você vai trabalhar 8 horas. Trabalhar em casa não vai exigir que você entre 8 e saia 18, você vai trabalhar no seu horário flexível, mas a quantidade, o volume de horas, eu tô considerando aqui 8 horas, que é o valor médio. E artesão trabalha mais, né, gente? Quem se dedica a ateliê sabe que é domingo, é feriado, a gente vai embora trabalhando meio que não vê nem a hora passar. Mas vamos lá, divide os R$125, que é o valor da sua diária, por 8 horas. Então eu cheguei aqui no valor da sua hora de R$15,62, valor da sua hora de trabalho, ok? Depois vocês vão fazer essa continha com o valor que vocês escolheram, achar o valor da hora de vocês, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço os meus cálculos de gastos de material para poder fazer uma peça. Gente, tá tão desenhadinho assim, tá tão esmiuçado que se vocês souberem fazer de um jeito mais profissional, mais bonitinho, vocês me ensinem, tá? Vocês me avisem. Eu gosto de fazer um negócio bem explicado, de fazer um negócio mastigadinho, porque eu sei que ajuda, eu sei que tem gente que tem algumas limitações, tem dificuldade, então é básico do básico essa continha que eu vou ensinar aqui para vocês, viu?
Vamos lá, eu vou virar agora a câmera aqui para a mesa para eu fazer uma demonstração aqui do gasto do material, considerando tecido, considerando a costura criativa. Antes de ir, eu queria falar uma coisa assim, como eu sei que no meu canal não tem só meninas atrás da costura criativa e esse vídeo pode ser visto por alguém do crochê, por exemplo, no crochê as meninas pesam a linha, tá? A melhor dica que eu encontrei para precificar e para olhar o custo do material é pesando. Então elas pesam um novelo de amigurumi, por exemplo, elas pesam o novelo da cor X e dividem o valor do novelo pelo peso e aí no final do projeto elas pesam novamente, então elas sabem quanto elas gastaram e colocam o valor só naquilo ali. Você não pode cobrar do seu cliente na hora de fazer a precificação as sobras das linhas, porque você tem uma empresa, tem um ateliê, é sua obrigação pegar aquelas sobras e reaproveitar e ter peças à pronta entrega para poder vender. A não ser que seja um negócio que você não consiga mesmo aproveitar e você vai cobrar dentro ali como custo da mercadoria, entendeu? Mas eu já vi elas falando disso e eu achei super legal. Agora a gente vai aqui para a costura criativa para o cálculo do tecido. O exemplo que a gente vai usar aqui é um jogo americano. Eu coloquei o corte 47 de largura por 37 de altura. Então, como é que eu faço para poder calcular antes de ir para a loja, antes de ir para comprar a peça de tecido? Eu imagino aqui, ó, um recorte de meio metro de tecido por 1,5, aqui é a largura, aqui é o comprimento, tá? Geralmente, para jogo americano, a gente divide em 3 partes, porque como ele tem uma largura de 1,5, então eu consigo fazer 3 recortes de 50 centímetros aqui. Aqui, meio metro. Como a minha altura é 37, então 40 centímetros eu vou comprar com uma sobrinha, ou 40 ou 45, colocar 40 aqui. 40 centímetros é o suficiente para eu poder conseguir cortar o meu americano certinho. Deixa eu tirar aqui 10 centímetros então. Então, gente, a cada 40 centímetros que eu comprar no comprimento, eu vou conseguir fazer 3 jogos americanos. Isso aqui serve para fazer capa de suplá. A cada meio metro que eu comprar, sendo que o meu molde, a minha circunferência geralmente é 45, aí eu divido em 3 de 50 e eu consigo fazer 3 capas. Voltando, por exemplo, do americano, a cada 40 centímetros que eu comprar, eu vou conseguir fazer 3 frentes aqui, só a frente. Então, o que você precisa fazer quando você vai na loja? Comprar 40 centímetros do tecido principal, 40 centímetros do forro. Você vai ter 3 peças sem nada de sobra, sem desperdício nenhum. Rosana, essa é a quantidade para me fazer 3 peças. Então, se eu for fazer 6 peças, eu vou comprar o dobro. Então, 40 mais 40, 80 centímetros. Você vai fazer com 80 centímetros de tecido, você faz 6 jogos americanos. Ah, mas a minha cliente quer um jogo de 4 peças. Aí, nesse caso, você tem uma sobra, porque você vai fazer 3 peças com meio metro, com 40, você vai comprar mais 40 centímetros aqui em cima, vai fazer uma peça aqui desse lado e vai sobrar para você um pedaço desse tamanho. Você vai cobrar da sua cliente esse quadrante aqui que sobrou? Não, ela não é obrigada a pagar, né? Me envolver aqui nesse custo. Então, isso aqui é uma sobra que você vai ter e vai ter que aproveitar. Ou divide aqui no meio e faz 2 necessaire box, deixa pronta lá para quando você tiver alguém interessado. Ou você aproveita para fazer alguma outra coisa e aí é outro cálculo, tá? Agora, valores. O metro do tecido, vou arredondar para R$30 para ficar mais fácil. R$30. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer a divisão. Então, 0,40 centímetros de tecido vezes R$30, que é o valor do metro, que deu R$12, tá? Esses R$12 aqui é o valor dessa faixa inteira. Aí você vai dividir por 3, que é o valor de cada americano. Então, 12 dividido por 3 vai dar R$4. O valor de cada retalho de tecido desse aqui para fazer um americano é R$4. Então, o que você vai fazer? Você vai considerar o tecido principal, o forro, que é mais R$4, e a manta. A manta também, a manta é R$29,90, R2 mais ou menos. Então, você vai considerar 4 mais 4 mais 4, um exemplo. R$12 você já... 4, 8, 12. R$12 você já tem aqui de custo. Se você for ter algum custo de aviamento, alguma coisa assim, você vai incluir. Se você for fazer só tecido dupla face e a costura, então R$12 é o custo do seu americano dupla face.
Simples, tá? Sem canto mitrado, sem nada. Esse aqui é o custo do material. Agora, quanto tempo você vai demorar para fazer um desse aqui? Um americano? 1 hora? Se você for demorar 1 hora para fazer um exemplo, você vai ter que somar esses R$ 12 aqui, mais o valor da sua hora. Então, o valor da sua hora é 15,62. Então, eu vou ter aqui 27,62. Então, eu tenho aqui, ó, 10, 20, 27 e 62. 27,62 é o custo do meu americano dupla face. Aqui, gente, já está incluso o seu trabalho. Se você achar que é uma peça que você consiga valorizar um pouco mais do que 27, arredondar, você vai ter aqui ainda um custo de embalagem para poder entregar para o seu cliente um trabalho bem bonito, bem organizadinho, uma sacolinha de papel, elas não são muito baratas. Então vamos supor que você arredondasse esse americano aqui para R$30. É o mínimo do mínimo que você pode fazer. Você não pode fazer esse trabalho e vender por 25. A não ser que você faça 2, 3 em 1 hora. Aí sim, você tem uma produção grande, você pode ganhar um pouquinho. Eu não aconselho fazer isso, não. Eu acho que não tem nenhuma peça que você deva colocar menos de 1 hora no custo dela na hora de formar o preço. Porque você tem que ir na loja, você tem que comprar material, você tem que fazer um monte de coisa. Então, assim, R$27,62 arredondando para 30 é o mínimo do mínimo que você vai fazer esse jogo americano, tá? Agora vamos conversar um pouquinho sobre como posicionar esse preço aqui. Vocês conseguiram entender, gente? Eu consegui ser claro para vocês? Para calcular preço de zíper, por exemplo, só para acrescentar aqui, é a mesma coisa. Você pega a quantidade de zíper que você vai usar, 30 centímetros, por exemplo, e divide pelo valor do metro. E multiplica, aliás. Então, 30 centímetros vezes 1,50. Aí você vai chegar no valor daquele pedacinho de zíper ali que você vai usar. É assim que a gente calcula o custo. Se você comprou uma peça que vem 2 metros de zíper, você não vai colocar R$3 de zíper no custo da necessidade da sua cliente. Você não vai ter um custo correto e às vezes você tem uma sensação de que você não está ganhando, mas o outro 1,70 m de zíper está com você. Então você que vai aproveitar esse material aí e fazer outras peças para poder tirar o retorno desse investimento. Vamos lá, eu quero falar com vocês agora o seguinte. Eu fiz uma conta que ficou bonitinha, né? Eu consegui chegar ali em R$30 o valor do americano. Esse é o valor médio mesmo que um americano é vendido por aí, 30, 35, 38, 40. Essa média que a gente consegue vender, mais do que isso a gente não consegue. Agora, quando é uma peça que eu demoro 3 horas, 5 horas fazendo, que o custo dela fica lá em cima e que eu não vou conseguir cobrar esse valor. As dicas que eu tenho que dar para vocês são as seguintes. Na hora de você trabalhar com artesanato, você precisa pensar como negócio. Então não adianta você se envolver, você se apaixonar por peças maravilhosas, que você vai passar um dia inteiro, que você vai trabalhar, que você vai fazer maravilhosamente lindo e não vai conseguir cobrar esse valor. A pessoa que está vendo, não existe uma proposta de valor para ela que alcance aqueles R$200 que você quer cobrar. Então escolham direitinho com o que vocês vão trabalhar. Aí ó, já tô fugindo do meu roteiro, gente. Fico me empolgada, quero falar um monte de coisa. Mas enfim, cuidem disso, depois a gente volta para falar sobre isso. Agora eu ainda quero dar mais uma dica com relação à referência de valor. Quando você faz o cálculo de uma peça, por exemplo, de uma necessaire, fiz o cálculo de uma necessaire, ela ficou R$50, R$60, R$30. Tenham algumas referências para vocês se basearem no trabalho de vocês. Eu gosto de olhar coisas industrializadas, tá? Eu não gosto de olhar, por exemplo, existe o Elo 7, que vende produto do material artesanal. Aí você pode entrar lá no Elo 7 e olhar produtos artesanais. Lá tem preços diversos. As pessoas que colocaram preço naquele material ali têm dúvida igual a você. Pode ter certeza. Ela tem dúvida, ela aprendeu o jeito dela, ela vai numa média, ela olhou no Elo 7, colocou também o preço dela igual do Elo 7. Você vai achar a mesma peça com o mesmo valor dentro do Elo 7. Agora, se você for na Havan e olhar lá na Havan uma necessaire que é industrializada, que é chinesa, que é Xing Ling, e ela tiver um valor de R$40, você não vai vender a sua necessaire feita personalizada, tecido de qualidade, com uma exclusividade feita para aquela pessoa por encomenda pelos mesmos R$40. Você vai valorizar, o seu trabalho tem mais valor, você está entregando uma coisa que a pessoa encomendou e vai pegar. Se ela quisesse uma de loja, ela ia lá e comprava uma de 40. Então eu gosto de ter uma referência com produtos
industrializados, com quem vende essas peças de decoração, capa de almofada. Eu adoro, toda vez que eu vou na Havan, eu vou lá namorar as capas de almofada. Só para eu ver que uma capa de almofada lá, uma almofada aliás completa, não sai por menos de R$80, de R$90. Então por que eu vou fazer a minha capa e vou achar que ela não vale nem R$50? Sendo que eu costurei ela especialmente para uma pessoa, às vezes eu usei um painel digital, às vezes eu usei um tecido lino maravilhoso. Então assim, a gente aprende a valorizar o nosso tendo uma ideia do que o cliente vai ter no mercado de opção, né? Não vou vender o meu bem baratinho, sendo que se ele for em qualquer lugar para comprar um industrializado, ele não vai encontrar. Sobre quem faz enxoval, essas coisas que são mais personalizadas ainda, que a pessoa não encontra fácil na loja, aí que você pode caprichar no preço, aí que você pode caprichar no produto, na qualidade, no acabamento e cobrar um valor justo. Por favor, cobrem um valor justo do trabalho de vocês. A valorização do trabalho artesanal começa pela gente. A gente tem que olhar e dizer: o meu vale muito mais do que um xing-ling lá da lojinha de importados. A minha necessaire é muito mais bem trabalhada, bem feita, firme, um cursor decorado, um zíper de qualidade, um tecido bom, uma estampa linda. Então meu produto vale muito mais do que aquela necessaire de colocar maquiagem lá da lojinha, que é uma necessaire de plástico, todo mundo vai ter igual, e daqui a pouco ela vai ficar se desmanchando. Tá bom? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês. Coloquem os comentários aqui, digam que eu extrapolei tudo, o tempo, o prazo. Mas tá tudo bem, me empolguei. E depois eu volto aqui pra gente continuar falando sobre essa questão do empreendedorismo, do nosso posicionamento com o artesanato, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo.